Capítulo 25. A boca faminta de Torã explorou cada pedacinho do rosto dela, no instante que parou de beijar os lábios, deslizando em seguida para o pescoço, ombros, se estendendo até o colo. Lúcia tentou corresponder a todos os beijos e carícias, mas existia um desespero oculto nos gestos dele, que a fez perder totalmente o fôlego. Mas daquela vez não se importou. Ao contrário, estava adorando sentir a necessidade dele por ela. E Lúcia queria muito mais. Torã soltou o vestido preso na nuca sem parar de beijá-la. As mãos ágeis e grandes percorriam a pele macia e perfumada de Lúcia, provocando arrepios por todo o corpo. Ele sorriu daquele jeito que Lúcia tanto o amava, antes de explorar com os lábios aquela região tão encantadora do corpo dela. Lúcia também ansiava beijá-lo por inteiro, provando o gosto dele na boca e sentindo cada músculo daquele corpo viril na palma da mão. As mãos dela deslizaram pelas costas largas de Torã, percorrendo-as. Lúcia sentiu o corpo dele se enrijecer e então foi a vez dos olhos verdes brilharem, excitados com a promessa de uma inesquecível noite de amor. A respiração descontrolada de ambos, os sussurros e murmúrios eram os únicos sons que se podia ouvir naquele local. Ele parou de beijá-la alguns segundos para admirá-la. Torã adorava ver aqueles cabelos emaranhados, o leve rubor na face, os olhos verdes brilhando e a pele macia. Com muito esforço e com a voz rouca, conseguiu pronunciar algumas palavras antes de assumir o controle da situação, ou perdê-lo de vez. Você é linda demais. Nem em meus sonhos consegui visualizar tanta beleza e suavidade. E olha que praticamente sonho todas as noites com você. Sorriu ao dizer. Espero que saiba o que está fazendo, porque não sei se conseguirei mais parar. Lúcia o puxou para mais perto e o beijou, com todas as forças que ainda tinha, sentindo que o corpo dele respondia automaticamente. Você me fará o homem mais feliz deste universo se entregando assim sem barreiras. Para mim, não faz ideia de como sou louco por você, de como a amo. Você já me tem. Não sei como explicar, mas sei disso desde o dia em que te conheci. Torã, que já não conseguia mais raciocinar, se esforçou para elaborar uma última pergunta antes de se entregar totalmente aos encantos da mulher responsável por roubar a paz e o coração dele. Você sabe que isso mudará as nossas vidas, não sabe? Você é minha, Lúcia, e eu vou voltar, se não for antes, a Artânia para me encontrar. Eu a quero para sempre, e não somente por uma noite. Eu a quero como minha mulher. Ela o encarou com tanto amor que algumas lágrimas teimavam em cair. A emoção tomou conta dos dois naquele instante. Nós juntos vamos dar um jeito de resolver esta situação. Agora vem e me faça esquecer todos os nossos problemas. Deixa-me entregar completamente a você, Torã. Lúcia ainda conseguiu esboçar um sorriso antes de a iluminação local diminuir e ela ser envolvida por aqueles braços fortes, proporcionando aquela deliciosa sensação de estar em casa. Que horas são? Perguntou sonolenta, mas consciente do abraço aconchegante que a envolvia. Apesar do cansaço, estava feliz demais para dormir e não queria desperdiçar nem um segundo sem tocá-lo. São 2 horas, por quê? Não está pensando em ir embora, está?
Ele apertou-a ainda mais contra o corpo, deixando Lúcia novamente excitada. De jeito nenhum, perguntei por curiosidade, riu baixinho, e quis conferir se estamos batendo algum recorde nesta categoria. A risada que ele deu ecoou por todo o aposento. Era bom ver que o bom humor dele retornava, possivelmente pelo fato de eles não conseguirem passar muito tempo sem se amarem e sem se entregarem um ao outro. Tamanha era a paixão que os consumia. Eu preciso comer alguma coisa urgente, senão vou desmaiar, falou Lúcia ao sapecar vários beijinhos no rosto e pescoço dele. Eu também estou faminto, disse buscando a boca macia dela e a beijando, de um jeito arrebatador. Eu estou falando sério, seu bobo. Eu preciso repor minhas energias agora, senão não conseguirei parar em pé, respondeu ofegante. Mas eu não quero você em pé, em sim, deitada aqui ao meu lado. Aquele sorriso moleque sempre a desconcertava. Está bem, mas não tenho aqui nada que pareça com a sua alimentação. Então, ou você experimenta os meus suplementos, ou terei que providenciar algo do meu jeito. Estou aceitando qualquer oferta. Agora me ajuda a sair desta cama enorme e me arrume algo para vestir bem rápido. Os seus desejos são uma ordem. E no mesmo instante ele entregou um roupão lilás de seda que surgiu em suas mãos. Lúcia arregalou os olhos surpresa com o que ele lhe oferecia. A dificuldade em se acostumar com as facilidades de Torã ainda era grande. Obrigada, mas acho que vou aceitar a sua alimentação em vez da minha. Eu prefiro as coisas que são reais, se é que me entende. Mas tudo é real, mesmo os objetos ou a alimentação que providencio com a força do pensamento. Ou você esqueceu que tudo é energia e tudo pode ser transformado? Venha aqui, deixe-me ajudá-la a se vestir. Lúcia foi mais rápida do que ele. No instante, passou o roupão em volta do próprio corpo, amarrando a faixa com um nó bem forte. Ela não se conteve e riu da expressão que ele fez. Quanta gentileza! Mas você não vai me enrolar de novo. Vem, dê sua mão e me tire daqui. Lúcia não se cansava de admirá-lo, enquanto ele preparava a vitamina reforçada. Estava lindo, usando apenas uma bermuda. Tudo nele exalava masculinidade e força. Assim que tomou um copo enorme daquilo que ele preparou, a melhora no ânimo dela foi instantânea. Até que o gosto é bem agradável, comentou quando terminou de beber. Fico feliz que gostou. Seria bom que de vez em quando se alimentasse como uma verdadeira artaniana, utilizando esses suplementos nutritivos feitos para o nosso organismo. Eu vou pedir a Zomar que deixe alguns com você. Fez uma pausa rápida antes de concluir. Ainda não tenho certeza de que somente a alimentação precária daqui seja suficiente para o seu organismo, mas somente saberemos quando passar com um dos nossos remedeis em Artânia. Lúcia não estava disposta a estragar aquele momento lindo que estavam vivendo, então preferiu desconsiderar o frio na coluna ao ouvir aquilo. E o que seria remedeis? Apesar do receio, gostava de saber mais sobre Artânia. Seria como os médicos daqui, mas com um conhecimento mais abrangente. Entendo como um especialista? Toran refletiu um pouco. Pode-se dizer que sim. Apesar das constantes dores de cabeça, acho que a minha saúde é boa. Então, acredito que não precisamos nos preocupar por enquanto, não é mesmo? Eu estou mais preocupado com o bom estado do seu organismo em longo prazo. Ou você se esqueceu de que viverá um pouquinho mais do que as outras pessoas? Mas concordo que não precisamos falar sobre isso agora. Lúcia olhou ao redor, observando o lugar com mais atenção.
Não gostar muito de móveis e objetos decorativos é uma característica sua ou todos os artanianos são assim? Providenciamos apenas o que precisamos no momento. E quando não querem, descartam num estalar de dedos. Riu ao fazer o gesto com a mão. Sim, gostamos apenas do essencial. E sem chamar a atenção. Exatamente. Quando estamos em outros planetas, procuramos usar o mesmo vestuário que a raça local utiliza, residir em construções semelhantes e utilizar o mesmo estilo de móveis. É importante que nos tornamos invisíveis aos olhos dos outros. Ele deu um sorriso torto para ela. E aí, está pronta? Lúcia arregalou os olhos quando entendeu o que ele quis dizer. Você não existe mesmo, não é, senhor insaciável? Até parece que é de outro mundo. Ela sorriu ao se dar conta do que acabara de dizer. Eu sou de outro mundo, sua distraída. E só porque quero tirar o atraso desses anos que a amei em silêncio, não precisa tirar conclusões precipitadas sobre mim. Um amplo sorriso tomou conta do rosto dele, fazendo ressurgir aquela covinha que ela tanto gostava. Assim que contornou o balcão, tomou-a nos braços, carregando-a até a cama, que era o único lugar onde queria estar naquele momento. Você está me provocando de novo com esses beijos deliciosos, e não preciso lembrá-lo de que as consequências serão as mais terríveis possíveis. Você já ouviu falar em tortura? É isso que farei se não parar agora com isso. Você quer que eu pare? Que estranho! Não é bem isso que estou ouvindo você pedir, argumentou ao entrelaçar as pernas nas dela, ao mesmo tempo em que a beijava. Ela o olhou com os olhos semicerrados, antes de fechá-los totalmente por alguns segundos, se esbaldando naquela tempestade de sensações. Pode parar de ler os meus pensamentos, e isso não é justo, assim descobrirá todos os meus segredos. Eu adoraria descobrir os seus segredos, disse roucamente próximo ao ouvido. Promete não me esquecer enquanto estivermos separados? Lúcia sentiu um aperto no peito que quase a sufocou. Havia se esquecido de respirar. Como se isso fosse possível, declarou, os dedos contornando os traços dele ao mesmo tempo em que o afagava carinhosamente. Você é inesquecível, Torã. Em seguida, o abraçou, permanecendo grudados por mais alguns minutos. Qualquer tempo juntos era valioso demais para ser desperdiçado. São quase 5 horas, daqui a pouco precisarei ir. Eu não queria que essa hora chegasse, confessou Lúcia com a voz trêmula. Torã voltou a olhar para ela. Nem eu, meu amor. Se eu pudesse retardar o treinamento, pode ter certeza de que já teria feito. Com tantas coisas acontecendo, não sei se conseguirei me concentrar para o que está por vir. Eu tenho certeza de que vai se esforçar e conseguir. Por mim, por nós. Agora me explica como funciona esta fase de preparação. Esqueça, não vamos falar sobre isso. Por favor, por favor. Na tentativa de persuadi-lo, a voz mais parecia um veludo. Torã olhou-a com certo receio, como se estivesse em dúvida se deveria ou não contar. Ele não queria omitir mais nada, porém, sabia que Lúcia não entenderia muito as regras daquele treinamento. Por fim, achou melhor que ela soubesse por ele, e procurando ser o mais sucinto possível, deu início à explanação. Passarei os primeiros 90 dias num lugar chamado Sudorano, localizada no extremo sul do planeta, região desabitada de Artânia. Nessa primeira etapa, devo contar apenas com os meus instintos e não poderei usar a materialização, pois serei avaliado num teste de sobrevivência. Estarei sozinho nesse momento. Lúcia sentou-se imediatamente a ouvir aquilo. Ah, não, nem pensar.
Ninguém me falou que teria que passar por isso. E se acontecer alguma coisa com você? Eu não posso permitir. Por favor, não vá. Toran segurou as mãos dela com força e sorriu. O desespero que ela sentia bateu forte nele, deixando-o um tanto quanto emocionado. Não quero que se preocupe. Eu preciso apenas me concentrar, esvaziar a mente de todos os problemas que conseguirei. Fique em paz. Impossível não ficar preocupada, disse, ainda exacerbada. E depois, o que acontece? Perguntou, ansiosa e temerosa com a resposta. Se tudo der certo, volto para descansar por 35 dias aproximadamente. Ele a olhou atentamente com receio de continuar a explicação. Então entrarei na segunda etapa que envolverá liderança e participação em grupo. Também terei que mostrar coragem, garra e vontade de vencer, mas principalmente terei que me sobressair numa disputa de força. Permanecerei por 60 dias neste lugar, chamado Osarkolon, que é mais civilizado do que o primeiro. E se passar, serei liberado para descansar por mais um tempo. Lúcia empalideceu ao ouvir aquilo. Sentia vontade de chorar, mas precisava ser forte para tranquilizá-lo. Toran, percebendo os temores dela, a trouxe para mais perto dele. E, finalmente, a terceira e última etapa envolve conhecimentos específicos e gerais. Apesar de menos perigosa, é tão estressante quanto as demais. Essa fase é ministrada na sociedade magistral dos poderes da hierarquia artaniana. Se conseguir passar, estará concluído o meu treinamento e poderei exercer o cargo de comandante das forças aeroespaciais. Horrorizada, era pouco para explicar como Lúcia se sentia naquele momento. O quanto você já se aperfeiçoou para chegar até aqui? Eu sou apropriadora em ciências espaciais, diplomacia extensiva e engenharia sideral. E nos últimos 5 anos também fui responsável por uma das 8 bases de apoio, os NAPS, aqui na Terra, onde nós estamos agora. Apropriador seria o mesmo que graduado? Sim. Não tinha como não ficar espantada e admirada ao mesmo tempo. E mesmo tentando não demonstrar, a expressão que fez a denunciou. Ao todo são 8 meses de preparação, mas valerá a pena todo o esforço. Se conseguir alcançar esse posto, é algo que realmente terei prazer em fazer. Lúcia não emitiu uma só palavra, mas o abraçou tão forte, que sentiu dores nos braços quando soltou. Agora mais do que nunca precisava demonstrar calma e tranquilidade para que ele não se preocupasse com mais nada. Eu preciso de um banho antes de ir. Você me acompanha? Perguntou com um leve sorriso nos lábios. Ele apenas concordou com a cabeça e a seguiu quando Lúcia o puxou para fora da cama. Toran ajudou-a a se vestir muito a contragosto. Queria que o tempo parasse naquele momento. Queria poder descer daquele expresso, ou então continuar a viagem com ela ao seu lado. O relógio anunciou 6 horas. O sol começava a despontar e tudo corria como qualquer outro dia, a não ser pelo fato de que Lúcia estava com ele no núcleo e que haviam passado as últimas horas juntos, grudados, unidos. Até na hora do banho se amaram intensamente, como se fosse a última vez. Enquanto ela penteava os cabelos, Toran chegou por trás, ficando bem próximo ao falar. O seu cheiro é como um afrodisíaco. Eu consigo percebê-lo a longa distância. Ontem, antes de vê-la, cheguei a pensar que estava ficando louco por senti-lo tão presente. Mas como poderia imaginar que estaria aqui me esperando?
Lúcia se voltou para ele e o enlaçou pela cintura. Ficou quietinha algum tempo, ouvindo as batidas fortes do coração do homem que amava. Promete que vai se cuidar muito, muito e muito? Disse apreensiva. A hora que tanto temia chegara para o desespero dela. Ele a ergueu nos braços e a carregou até o sofá, sentando-a em seu colo como se ela não pesasse mais do que uma pluma. Assim que seus olhos se encontraram, falou: Sim, agora, mais do que nunca, vou me cuidar, e é a certeza de que voltarei a vê-la que me dará toda a força de que preciso. Estes próximos meses não serão fáceis para você e nem para mim. Seguiremos caminhos distintos e muitas vezes conturbados, mas tenho certeza de que vamos conseguir. Lúcia não se cansava de passar a mão por todo o rosto dele, contornando cada traço com suavidade. Ele, por sua vez, deixou que os olhos percorressem a face dela, como se cada linha merecesse uma atenção especial. Por fim, concentrou-se nos lábios macios e levemente inchados, e ambos sentiram uma eletrizante energia passando por eles. É difícil se despedir de alguém que a gente ama, sem saber ao certo quando voltaremos a nos ver. A voz embargada dela quase não saiu. É a primeira vez que diz que me ama, comentou sorrindo e com um forte brilho no olhar. Lúcia sorriu também. Eu pensei que já soubesse. Não é você que fica bisbilhotando os meus pensamentos? Por isso não achei necessário falar. Em primeiro lugar, não fico bisbilhotando os seus pensamentos. É algo que não controlo, é natural. E em segundo lugar, eu sempre vou preferir ouvir de sua boca estas palavras. Você poderia repeti-las? Eu te amo, eu te amo, e eu te amo, Toran Agur. Assim que pronunciou o que ele tanto queria ouvir, os lábios dela foram silenciados por um beijo longo e profundo. E você também precisa se cuidar, entendeu? Ela concordou, balançando a cabeça. Avise Antônio para não receber uma mulher alta, cabelos curtos e muito magra, com um sotaque bem mais forte do que o meu. É Sorai, querendo saber sobre nós. E ele serve para você. Caso a encontre, não permaneça mais do que 5 segundos, olhando-a diretamente nos olhos. Ela poderá usar a hipnose para conseguir alguma informação. Ela não se atreverá a fazer nenhum mal a você enquanto acreditar que é uma terráquea. Mas todo cuidado é pouco. Não deixe de se alimentar, descansar. Preste atenção quando for atravessar a rua e não se distraia enquanto estiver dirigindo. Pode parar, você está parecendo a minha mãe, comentou sorrindo. Não me importo, quem ama, cuida. Lúcia parou de sorrir e encarou profundamente aqueles olhos que ela adorava se perder. E por falar nisso, obrigada por ter cuidado de mim durante esses 2 anos. Eu não fazia ideia do trabalho que lhe causei. Foi você quem impediu que eu fosse atropelada pela moto na véspera de Natal, não foi? Ele a abraçou com força, como se isso a protegesse de qualquer imprevisto ou acidente. Não vamos falar sobre isso agora, está bem? Se prestar mais atenção ao seu redor, vai conseguir se precaver de qualquer problema. Não fique tão distraída, não tropece com frequência e não caia. Prometo que vou dar o máximo de mim. Agora vamos, dê-me o seu braço. Toran pegou o teletransportador que estava na mesa ao lado e o colocou no frágil pulso dela. De repente franziu a testa e olhou intrigado. Você o denomina de cubo mágico? Parou um segundo antes de continuar. Pensando bem,
Não é a primeira vez que a vejo chamá-lo assim. Ele lembra um cubo achatado e, apesar de não ser colorido, tem teclas que se parecem com os quadradinhos do cubo mágico. E porque é mais rápido e fácil de pronunciar, para mim, o teletransportador é mágico. Ele não teve como não rir daquela explicação. Você é mesmo impossível. Espero que Rastan, o cientista que inventou o teletransportador individual, não ouça você comparar uma das maiores invenções de todos os tempos com um brinquedo. Passou o braço pela cintura dela. Você sabe como fazer para votar? Lúcia negou com a cabeça. Pronto, já digitei as coordenadas. Agora deve apertar aqui e colocar a senha e estará no apartamento em poucos segundos. Você não vai arrumar suas coisas? Perguntou curiosa por não ver nenhuma bagagem por perto. Não levarei nada comigo. E desta vez não utilizarei o cubo mágico. Irei com a nave 2.4.5 que já me aguarda. Como sabe? Ouço o barulho. Lúcia e Torã permaneceram abraçados por mais alguns minutos antes de se levantarem. Um abraço aconchegante ao mesmo tempo demolidor. Mas um beijo caloroso e profundo foi dado, selando os momentos que passaram juntos. Não esquece de me colocar em seus sonhos, sussurrou Lúcia, retardando mais alguns segundos. Aquele momento tão crucial, mas infelizmente inevitável. Não há maneiras de arrancar você dos meus pensamentos, nem dos meus devaneios, disse examinando-a com olhos apreensivos. E já que tocamos neste assunto, eu preciso lhe dizer algo. O que foi? Sabe os sonhos repetitivos que você comentou comigo uma vez? O que tem eles? Não irão ocorrer mais. Ela fez uma ligeira pausa antes de se pronunciar, antes de assimilar o que aquelas palavras queriam realmente dizer. Torã? Questionou alarmada. Como posso explicar? Sondou os olhos dela, receoso, com a atitude que ela teria, não querendo estragar aquele momento tão especial que viviam juntos, mas precisava fazê-lo. Bem, talvez eu tenha contribuído para que os sonhos acontecessem. Como assim? Você por acaso mexeu com a minha mente, ou me hipnotizou, ou... Calma, eu não fiz nada disso. Interrompeu-a num tom carinhoso. Sempre que estava próximo, eu enviava imagens de Artânia para o seu subconsciente e ele fazia o resto. Achei que seria uma boa forma de você ir aceitando aos poucos o seu novo planeta. E eu sempre mandava os melhores lugares, isso você não pode negar. E certamente era você que eu sentia me observando. Pensou ao lançar um olhar sério. Um sorriso deslumbrante se formou naqueles lábios firmes e sensuais, revelando tudo o que ela queria saber. Um sorriso que a aqueceu completamente, mandando embora todas as preocupações. Mas ele não precisava saber, não é mesmo? Ou melhor, poderia até saber, já que ele conseguia sentir as emoções e ler os pensamentos. Mas jamais seria por sua boca. Não daria esse gostinho a ele de jeito nenhum. Você tem que concordar que a minha teoria estava certa. Falou com aquele ar de moleque. Teoria? Desde quando você formulou uma teoria? Ele riu de leve, simplesmente adorava quando fazia o tipo durona. Eu sempre soube que você iria se apaixonar por Artânia assim que a visse. Não há como ser diferente, concorda? Instigou-a. Lúcia encarou Torã com um olhar destinado. Pode parar e não muda de assunto. Você sabe que eu odeio me sentir exposta deste jeito. E não vai pensando que deixarei por isso mesmo. E o que pretende fazer? Você sabe o quanto sou vingativa e provavelmente irei puni-lo. Esperarei ansiosamente por isso.
disse, apertando-a mais contra si enquanto a beijava por todo o rosto. Não me esqueça, sussurrou com o rosto colado ao dela. Por Deus! Ela pediu tanto que o tempo parasse para que não houvesse despedida. Por que suas preces não foram atendidas? Por quê? Naquele instante, o pouco que sobrara dela precisava ser firme. Torã não a mandaria embora. Ela teria que partir por livre e espontânea vontade, sem direito a choro, gritaria ou desespero. Não tinha como recorrer ou negociar um prazo maior. Seria como caminhar por uma ponte velha de madeira sem olhar para trás. Senão o tombo seria inevitável. Nada era mais duradouro e cruel do que uma despedida. Lúcia levou os olhos até os de Torã e, com muito esforço, conseguiu pronunciar as palavras que a levariam para longe dele. Rezarei todos os dias por você. Cuide-se e não se esqueça de mim. Assim que pressionou as teclas, tudo desapareceu e a escuridão chegou, interrompendo aquele sonho maravilhoso. Torã permaneceu parado por alguns segundos, controlando as emoções. Daquele momento em diante, ele precisava esquecer tudo e pensar apenas em se qualificar ao cargo de comandante. Mesmo com a separação, ele encontrou forças e disposição que tanto precisava para seguir em frente. Ao passar pela porta, sabendo que não voltaria mais, virou-se para trás e, com os olhos fechados, fez com que tudo desaparecesse. O espaço que foi seu lar por 5 runs se tornou vazio e escuro. Assim que vestiu as roupas apropriadas para a viagem, confeccionadas com fibras de alta resistência, e se teletransportou ao labirinto branco, foi ao encontro de um grupo de pessoas que o esperavam para se despedirem. Dentre elas, Zomar acenou para ele, até Cal, que estivera ausente, retornou a tempo de vê-lo partir. Sorai, que estava um pouco mais distante, passando as últimas orientações para os tripulantes da N 2.4.5, não viu o olhar de cumplicidade que Zomar devolveu ao amigo. Torã cumprimentou um por um, deixando Zomar propositalmente por último. Ambos se afastaram um pouco dos demais ao se cumprimentarem, permitindo que os pensamentos fluíssem. Obrigado. Confesso que a princípio não gostei de saber da sua brilhante ideia, desacatando um pedido meu. Agora sei que não poderia ter recebido o melhor presente. Eu estava ficando preocupado com sua demora. Sorai chegou a perguntar se eu sabia o motivo do seu atraso, mas eu consegui desviar a atenção dela ao questionar se haviam descoberto a causa dos tremores de terra que começaram ontem à noite e se estenderam por toda a madrugada. Qual foi a extensão? Indagou receoso. Aquilo era algo no qual ele não pensara. Apenas essa região foi atingida e, portanto, além de nossa equipe, ninguém mais percebeu. Você também sentiu? A expressão séria não deixou transparecer o divertimento contido. Muito. Os olhos dele desviaram para outra extremidade. Era visível o controle que precisou fazer para não pensar em Lúcia naquele momento. Bem, Cal também teve uma excelente participação ao forçar Sorai a permanecer no labirinto branco por todo esse tempo, mas nem ele e nem ninguém desconfia do real motivo. E não precisa me agradecer, porque não fiz nada a não ser dar as ferramentas. Quem tomou a iniciativa foi Lúcia. Em seguida, continuou em voz alta para que ninguém desconfiasse de nada. Vai em paz, meu amigo. Cuide-se quando estiver no treinamento. E finalizou mentalmente. Eu tomarei conta dela. Fique em paz. Quando retornar daqui 3 meses, estarei por perto para recebê-lo e conversarmos.
Obrigado. E fique atento com Sorai. Quem trai uma vez pode trair outras, concluiu silenciosamente. Zomar concordou sutilmente com a cabeça antes de se afastar um pouco para lhe dar passagem. Abalos sísmicos. Por essa eu não esperava, comentou Zomar em pensamento, assim que Torã passou por ele. Cuide de sua vida, respondeu sem olhá-lo. Até breve. A presença alterosa e as feições sérias ofuscaram o brilho que apareceu nos olhos dele, enquanto caminhava rumo à nave. 10, 9, 8, 7, 6, 5. A contagem regressiva teve início, assim que todas as entradas da N2.4.5 se fecharam e o portal se abriu. E quando as dimensões se uniram frente ao vértice do portal, Torã se deu conta da imensidão do vazio, da lacuna com a qual teria que conviver, até reencontrá-la.